Não acredito. Para aí, ele parou a estar aí. Eu fazia assim. Sejam muito bem-vindos ao Trivela, Powered by Zone, o podcast videocast da Liga Portugal, onde pretendemos fazer um cruzamento entre mundos. Aqui o futebol mistura-se com outras formas de expressão e acaba por se cruzar com tudo o que há de mais inesperado. Hoje, no nosso sofá, sentam-se dois amigos, Luís Fernandes, mais conhecido por Pizzi, e também Rui Porto Nunes. Vamos aqui a uma pequena apresentação. O Pizzi joga atualmente no Estoril, depois de anos como figura central do Benfica, regressa aos Canarinhos. Foi capitão, cérebro ofensivo e campeão várias vezes. Chegou mesmo a ser eleito o melhor marcador do campeonato, com números impressionantes para um médio, isto porque soma mais de 140 golos ao longo da sua carreira e mais de 100 assistências. Já o percurso do Rui esteve sempre ligado à representação, aliás, começou como moranguito numa das fases mais explosivas dos morangos com açúcar e foi-se diferenciando a partir daí, mas aquilo que o diferencia mesmo é a entrega que faz às suas personagens. Atualmente tem em mãos o Regresso da Lua Vermelha, mas também a peça de teatro Jantar de Idiotas. Passadas agora as apresentações, isto porque muita gente vos conhece, no entanto, poucas sabem que vocês são amigos, correto? Quer dizer, hoje em dia acho que já... Quem nos segue e quem nos é mais público. próximo, acho que deve saber, porque estamos muitas vezes juntos. Já partilhamos também muitos stories e posts. Coisas juntos, por isso. Acredito que a maior parte das pessoas que nos segue e que nos é mais próxima, sim, sabe da nossa amizade. Sabem dessa vossa ligação. E pergunto-vos como é que começou. Acho que faz este ano 10 anos. Se não é este ano, é para o próximo. Eu sei que está perto. Foi 2016 ou 17. E foi por causa do André Horta. O André Horta jogava no Benfica. E eu faço parte da família PlayStation. E o André, na altura, também tinha sido convidado para umas coisas da PlayStation. E há um dia que o André vai à PlayStation. E então o André, acho que não tinha levado carteira, não tinha levado nada. E não tinha como pagar a multa de estacionamento da ML no reboque. É sempre a ML. Não vais dizer que ele ligou-me a mim para pagar. Ligou-te a ti para pagar, pois, a história foi essa. E eu já tinha combinado jantar com o André nesse dia e o André ligou, olha, mas o Pizzi vem connosco e vão também os anjos, porque eu tenho uma dívida para pagar, estávamos na PlayStation, aconteceu isto assim, e fomos jantar todos nesse dia e foi assim que nos conhecemos, foi nesse jantar do Nogueiras por causa de uma multa de ML do André Horta. Foi o início de uma ligação que acima de tudo é de grande amizade e espero que seja durante muitos e muitos anos. Houve alguma memória engraçada dessa noite, desse jantar? Deve ter sido um jantar mais a falar sobre o Benfica e sobre a atualidade. E o Benfica do que tinha se passava. vencido ao Sporting no fim de semana antes, acho eu. Vocês costumavam falar de futebol? Sim, eu acho que entre nós e entre homens, um dos temas centrais, comum. obviamente, que é sempre futebol. E estando eu e, nesse caso, o André Horta também ligados nesse jantar, falava-se muito de futebol, mas também falávamos das outras áreas, como era a representação e também naquele caso dos anos de música e de PlayStation, também naquela altura que o Miguel Cunha depois foi. meteu-se o Covid, tínhamos uma equipa que é os Papagaios, Papagaios Futebol Clube, fazíamos torneios, ele é o nosso capitão, o ponta de lança, claro. E então temos um grupo de amigos que costumamos jogar PlayStation. Agora não, mas... Agora já... Já perceberam que o conceito do nosso podcast, ainda disse há pouco, é tentamos fazer aqui um cruzamento entre mundos, de mundos que à partida parece que nada tem a ver, mas depois vamos a ver e a aprofundar, e são muito mais as semelhanças do que propriamente as diferenças. Queria saber, já com uma amizade de 10 anos, não é? Com uma amizade de 10 anos, se alguma vez tinham pensado nisto, que nos vossos trabalhos, nas vossas profissões, há pontos em comum. Na representação, no caso do Rui, e no futebol, no caso do Pizzi. Eu acho que há. Há um fundamental, o público. Sim, exato. Trabalham para o público, não é? Primeiro, estamos sempre sujeitos à crítica do público. Ou seja, não é um trabalho que possamos fazer aquele que dizemos que é o trabalho invisível, ou seja, trabalhar num estúdio ou trabalhar numa secretária ou qualquer coisa em que as pessoas não estão a ver o teu trabalho e tu não estás com esse tipo de pressão das pessoas estarem a julgar-te no momento. Um dos pontos em comuns, sem dúvida, que é esse. Qual é que achas que é o palco mais complicado, Rui? Acho que onde é que achas que sentirias mais pressão? No Estádio da Luz. Também achas que é o palco mais desafiante, é o relevado? Depende, porque eu não domino o outro lado da representação. Se calhar eu que já estou mais confortável em jogar com 50 ou 60 mil pessoas, se calhar vou responder que o dele acaba por ser mais difícil, porque eu não domino. Se calhar se conseguisse dominar os dois, poderia se calhar dizer o Estádio da Luz, porque é muita mais gente e o julgamento é muito maior, se calhar.
Sim, acho que é. Acho O que é julgamento imediato. Porque Sim, o Imediato. julgamento imediato, porque nós, numa peça de teatro, temos um julgamento imediato, mas com algum delay. Nós só sabemos no final do espetáculo, apesar de conseguirmos perceber o ambiente ou a energia que vem do público, só no final é que com os aplausos as pessoas se levantam logo. Isso é logo um dos indicadores se o público está a gostar da peça ou não. Mas tu vais sentindo, desculpa interromper, essa energia ao longo da peça. Claro. E é algo que é um fator determinante, por exemplo, se tu sentes que a energia não é aquela que esperavas sentir, se isso te condiciona para o resto da peça. Não me condiciona, a mim motiva-me a estar mais atento, mais alerta e a fazer melhor, e a tentar fazer melhor, a não relaxar, porque quando o público está na peça e é fácil, digamos assim, quando a energia está lá, se calhar temos tendência a relaxar. Como é uma peça de comédia, podemos se calhar improvisar um bocadinho, esticar um bocadinho do tempo da piada. Quando o público está mais difícil, se calhar tentamos dar ritmo à peça, tentamos dar-lhe muito ritmo, que é para, entre uma piada, vai a outra, que é para não haver tempos mortos, para não dar tempo do público pensar, para o público não ter tempo de respirar, foi para ali, mas porque é que foi para ali? Não, é tal, sempre a meter ritmo. Quando a sala está conquistada e a sala está a ganha, acaba por ser mais simples. Exato. Estamos com o domínio total da plateia, e isso acho que é a parte mais difícil numa peça de teatro ou num espetáculo ao vivo, que é o sentir o calor que vem do público. E às vezes o público é frio e o público paga bilhete, fazem deslocações, abdicam de fazer várias coisas para estar ali a assistir àquele espetáculo. E nós, que somos os entertainers, não é? Temos que dar o nosso melhor, e às vezes também não estamos no nosso melhor, mas temos que fazer por isso. E se não começamos bem, temos que ir atrás, porque temos que entreter o público, temos que dar o nosso melhor espetáculo. Foi para isso que as pessoas pagaram o bilhete. Também sentes que é um espetáculo, aquilo que dás no teu palco, que é o relevado. Sim, sem dúvida. Eu acho que tem muitas semelhanças, isto que o Rui acabou de dizer, eu acho que tem muitas semelhanças com o que nós passamos também num estádio de futebol. Nós treinamos uma semana inteira para depois chegarmos ao jogo e tentarmos fazer o nosso melhor. E como disse o Rui, há dias em que nós não estamos no nosso melhor, mas as pessoas na bancada não sabem isso e querem que tu dês resposta, porque pagaram um bilhete, porque se calhar, no caso dos clubes grandes, pagam o lugar anual, fazem deslocações, muitos deles vêm do norte e chegam a casa às 2 e 3 da manhã, e claro que eles querem primeiro ver a equipa deles a ganhar e que tu dês resposta. E claro que o nosso objetivo também é esse, mas nem sempre as coisas saem bem, por isso estamos sempre sujeitos a este tipo de julgamento, que tem os dois lados. Há o lado mau, mas depois também tem o lado muito bom, que é, como disse o Rui, se o público estiver entretido e estiver com a onda, se nós estivermos a ganhar 2 ou 3-0, corre tudo bem e está tudo bem, as pessoas estão todas felizes. Ou seja, tem sempre os dois lados e é sempre um mundo complicado, mas acho que é sem dúvida uma das melhores coisas da vida. E a Mas semelhança em relação à daquilo televisão é diferente, Pois. porque a televisão Não tens aquele tens que público na esperar hora. que o produto passe, televisão ou cinema ou plataformas de streaming, tens que esperar que o produto vá para o ar e depois tens que esperar pelo O feedback das pessoas E essa espera, que às vezes é de dias ou de meses. O primeiro episódio, deves gravar um episódio e só vai passar meses para o ar, não? Como é que é essa espera? Há muita ansiedade, não é? Também. Porque essa espera, essa crítica depois, positiva ou negativa, influencia o decorrer de uma série, de uma novela, de tudo. Sim, depende. As novelas são abertas. Consoante a audiência e a receptividade do público, a tua personagem pode crescer ou não. Já aconteceu comigo. Ir só para fazer 60 episódios e acabar por fazer 200. Mas lá está, tu até saberes isso, como é que cria algum tipo de ansiedade? Sim, acaba sempre por criar ansiedade, porque no teatro cá está, conseguimos sentir o público. Ali temos que esperar que o produto vá para o ar e depois Procuras saber a resposta? Não funcionou. Vais ler, vais vezes atrás, sim. compras revistas? Não. Antigamente sim, comprava. Hoje em dia já não. Que revistas é que compravas antigamente? Sei lá. Todas? Todas. Onde vinha o nome do Rui e ele chegava lá os meus pais compravam todas, sim. Pais são pais, portanto compram tudo, mas era mais tentar perceber. E às vezes consegues perceber quando vais na rua se as pessoas estão a ver e se estão a gostar. Também acompanhar as audiências. As audiências também é possível acompanhar ao minuto, se cresce, diminui. Antes de perceber também como é que o público lida contigo fora, porque esse é outro ponto
que eu quero pegar é fora dos palcos, fora dos estádios. Queria saber se, à semelhança daquilo que o Rui disse, tu também sentes esse calor ou não do público, dos adeptos. Eu felizmente tive a sorte e o trabalho, como é óbvio, das coisas me terem corrido muito bem no Benfica, e hoje em dia sou muito acarinhado por toda a gente, tento retribuir da melhor maneira que posso. Nunca neguei uma foto ou quer que seja um pedido a um adepto, porque acho que se fosse eu do outro lado gostaria que fizesse o mesmo comigo. Mas e no relevado, tu consegues sentir quando o público, os adeptos neste caso, estão contentes, estão chateados? Sim. Os adeptos ou de futebol vocês desligam? fazem questão de mostrar isso. Sim, com muita claramente, garra. como é óbvio. Mas sim, mas desligas ou quando estás lá sentes mesmo e não consegues desligar? Há coisas que nós conseguimos desligar, mas um coro de assobios num estádio com 60 mil pessoas, acho que é impossível tu conseguir desligar. O trabalho que eu fiz comigo mentalmente foi, estão a assobiar, ok, não há problema. No final eu faço o meu próprio julgamento daquilo que eu fiz bem ou daquilo que eu fiz mal. Bora, já temos outra ação daqui a 2 ou 3 segundos, já temos que estar bem, já temos que recuperar a bola ou fazer um passe ou receber uma bola, já tens que estar outra vez concentrado no momento que vem a seguir. Por isso eu acho que por mim, eu fiz sempre esse trabalho depois dos jogos. Claro que sentes sempre o que é bom e o que é mau do lado do público. Preferias perder, mas fazer um jogo brilhante, individual, ou ganhar e se calhar sair de lá a pensar que podias ter dado à mesma mais de ti? Não, ganhar e a pensar que poderia ter dado mais de mim ou que o jogo não correu da melhor maneira. Porque pelo menos a parte individual... interessa é o coletivo depois. A parte individual não correu bem, mas a parte coletiva correu, ganhamos, é o mais importante e é focar já no próximo jogo ou no próximo treino para melhorar. Eu acho que isso é o mais importante. Exato, e vocês lutam mesmo para ganhar enquanto equipa. Olha, só voltar aqui ao tema. Eu lembro-me quando comecei nos Morangos, nós entrávamos às 8, gravávamos a primeira cena às 9 da manhã. Se a primeira cena me corresse mal, aquilo condicionava-me o dia todo. Pois. Todo. E eu só saía de lá às 8 da noite. Eram muitas horas de gravação. Ainda segunda por cima... a sábado, entrávamos às 8. E eras muito novo, começaste com que idade? 19, 20, por aí. Exato, ou seja, ainda havia muito trabalho que precisava de ser feito a nível de gestão emocional. E mesmo agora, mesmo na peça, o início, nós estamos quase há um ano em cena. Ali os primeiros espetáculos, se eu sentia que alguma coisa não ia do meu agrado, tinha que me esforçar a não ficar a pensar naquilo. Erraste, acabou, segue. Porque se ficas a pensar naquilo, vais errar outra vez e vais entrar numa espiral. Mas como é que trabalham isso? Foi sozinho? É só desligar. Eu acho que é só experiência. É com alguma ajuda? É errar. Nós, como jogadores de futebol, durante um jogo erramos muitas e muitas vezes, falhamos muitos passos, falhamos interseções. Também te deixavas afetar mais no início? Não, assim, afeta, não vou dizer que não afeta, como falha é óbvio. Um passo, falha 2, claro, falha 3. Isso afeta. A revirares os olhos, falha 3, tipo Pizzi, já chega. Falha um penal. Por amor de Deus. E o julgamento é enorme, como é óbvio. Por cima estamos a falar aqui com o meu fiquista ferrenho, que é o Rui. Mas ele nunca me tratou mal. Não. Mas só parti uma cadeira por causa dele, uma vez. Partiste? Parti. Então espera aí, Pizzi, já vais continuar, mas primeiro vamos ouvir aqui a história. Foi. Da cadeira, foi por causa de quê? Foi por causa dele, foi. Conta agora a história da cadeira, Rui, por favor, agora tens de contar. Acho que foi um Benfica Setúbal. Na altura ainda não nos conhecíamos, na Luz. E Pizzi já está a rir. E o Pizzi faz um atraso para o guarda-redes que ia correndo muito mal. Não, isso por acaso tem uma história curiosa. Isso aí foi um dos momentos. E eu não estava a acreditar naquilo. E eu, não, o quê? Não, foi um momento complicado. Eu tinha acabado de ser pai. Os primeiros meses, quando se é pai, dormes mal, não tens a mesma disponibilidade, ou pelo menos acontece ali qualquer coisa que te faz mudar, não descansas tão bem. E eu lembro que isso aconteceu. Foi um atraso que eu fiz mal, que era para o nosso guarda-redes, mas saiu para. O guarda-redes era o Ederson. Era o Ederson. E saiu para um jogador do Setúbal. E se o jogador do Setúbal faz golo, nós empatávamos esse jogo e provavelmente o Porto, se não estou em erro, acho que passava para a frente. Passava para a frente e nós íamos para o segundo lugar. E aquilo, quando eu faço o passo, há uma reação minha que é de meter as mãos na cabeça de aflição. E depois desse jogo, o Mister Rui Vitória vem falar comigo e disse assim: Pizzi, tu estás bem? O que é que se passa contigo? Eu sei que agora foste pai, sei que as coisas podem ter mudado um bocadinho a tua vida, as tuas rotinas, o teu descanso, a tua concentração. Se quiseres, fica aqui no Seixal a dormir esta semana para poderes descansar para o próximo jogo. Eu disse, não, mister, tenho o meu filho e a minha mulher em casa, eu quero ir para o pé deles e depois, obviamente, que no dia antes do jogo vou tentar descansar melhor para estar preparado para o próximo. E pronto, acabou por correr tudo bem, fomos campeões e é o mais importante.
Tirando a cadeira. E o Tirando Rui? para a cadeira. Era a cadeira era do Cheia da Luz ou era a tua casa? Fica aqui uma dívida. E era de um uma dívida camarote? pendente. E era de um camarote? Não. De onde é que era? Onde é que estavas? Da bancada normal, né? Porque o Rui depois passou a ir ver os jogos para o camarote. Depende dos jogos, mas sim, vou muitas vezes ao Betclic ou para o camarote da nossa. Depois disto não o convidem, porque ele pode Não, já partir. sou uma pessoa diferente. Uma Não, agora está muito mais calmo. Está mais calmo. Lá está com a experiência, como Sim, é que sim. Muito mais calmo. Mais calmo. Eu depois pergunto à Mas ele Maria, também- à Maria Inês como é que ele fica durante os jogos do também Benfica. deu muitas alegrias, não é? Claro. Assim a maior que te lembres. Para além do Tetra, não é? Que foi um dos obreiros do Tetra. Há 2 jogos, talvez a Supertaça contra o Sporting, que ele faz que foi 5-0? 5-0. Fez um jogão irrepreensível. E Nacional da Madeira, aos 10-0, que até o Goal Point lhe deu 10.0. Acho que deve ser o único 10.0 em Portugal. Não, já houve mais. Já houve mais? Já. Eu acho que Digo eu, não. não sei. Foste Mas o sim. primeiro, não sei se. Mas é provável. É para parecer mais humilde. Não sei, deve ter havido, por amor de Deus. Sim, Não, agora há já muitos. são muitas alegrias, foram muitos anos no Benfica e só lhe tenho a agradecer como benfiquista por tudo o que nos Os deu. benfiquistas estão muito agradecidos. Ainda há pouco o Pizzi estava a falar disso mesmo, que acaba por guardar aqui uma ligação e os adeptos do Benfica por guardarem essa mesma ligação para contigo. Também há aqui outro ponto que ainda não falámos, mas que ambos têm em comum. Podem ter carreiras curtas, carreiras instáveis. No vosso caso, estão os dois a sair-se muito bem, ainda praticam as vossas profissões. Pizzi, ainda jogas futebol, estás no Estoril. Rui, não te faltam projetos, estás sempre envolvido ou numa novela, numa peça de Eu teatro. acho que a minha carreira consegue ser mais longa do que a dele. Tu tens 20 anos de- O Rui de Carvalho agora teve o AVC, mas ele quer voltar a fazer a ratoeira, porque É ele incrível. quer O Rui de ir Carvalho. até aos 100. Ele vai fazer 99 anos Meu Deus. este mês, acho que é este mês que ele faz 99, e ele está a fazer a ratoeira há 6 anos. Eu ainda fui ver essa peça A de teatro. peça de teatro na Mala Posta. Com o Rui de Carvalho, exatamente. E é incrível. É fora do normal. A carreira E eu ainda do vi Rui, eu penso Eunice que tem mais de Munhoz 80 anos. na última peça de teatro que ela fez, em que não havia diálogos, era 1 hora só de ações. Portanto, é uma carreira que dá a carreira de ator. Ele não, Sim, ele está quase sem acabado. A dele é mais a curta. minha A tem dele, muitos a anos, a generalidade. minha tem muitos anos dos e há jogadores de atores que só se consolidaram já aos 50. Mais idade. Não, a minha, como é óbvio, tem data de validade, não é? Isso aí é claro. E como é que te sentes em relação a isso? Eu tenho, Esse- acho que é este delay? um mix de sentimentos, porque claro que acabar, e quem disser o contrário, acho que poderá estar a mentir, na minha opinião, acabar uma carreira é sempre um momento complicado para todos os jogadores, porque passamos muito tempo dentro de um balneário, e um balneário, parecendo que não, é uma coisa muito importante para um clube de futebol, onde tu crias relações, onde... É sempre muito intenso, não é? Sim, é muito intenso, onde há derrotas, onde há tristezas, onde há vitórias, onde há conquistas, onde há tudo e mais alguma coisa, num grupo de 22, 23 pessoas que querem todos jogar, querem todos ganhar, querem todos ser importantes, e muitas vezes é ali um mix de sentimentos complicado de lidar, mas acima de tudo é muito, muito bom para todas as pessoas que estão dentro do balneário. E depois é o reconhecimento também de uma carreira, na minha opinião foi uma carreira boa, uma carreira positiva, que tive muitas conquistas, conquistas, Não é? conquistas individuais, conquistas coletivas. Não, óbvio, claro que as carreiras podem ser sempre melhores, dependendo do sítio onde estás e daquilo que conquistas e do que ganhas e das experiências que tens também. Mas pronto, aqui um mix de sentimentos, porque queria continuar a jogar, mas sei que depois o nosso corpo já pede também repouso e faz parte. É saber lidar da melhor maneira, estar preparado para quando acontecer esse momento e pronto, partir para outras experiências e para outros objetivos de vida. Para o quê? Para o pádel. Mas ele estava aqui a ser muito humilde. Estava. O único ano, acho que é o único ano que o Barcelona vai à Liga Europa, tu foste o melhor marcador da Liga Europa à frente do Messi. Verdade, isso acontece. Então, Isso são estavas a coisas ser que muito acontecem. humilde. A minha carreira foi positiva. Não, foi positiva. Deve ser o médio em Portugal com mais golos na Liga, mais assistências. Do Benfica, és de certeza. Já foste melhor marcador da Liga Europa. Não, aquilo que eu queria dizer é que as carreiras podem ter sempre um patamar mais acima, Mas ou a tua. Mas eu gostava de então, de ouvir dizer assim: eu Não. tenho orgulho na minha carreira, eu E fiz uma tenho grande muito carreira. orgulho disso, sem dúvida. Mas disseste que querias chegar mais longe? Eu joguei no Benfica, que é, para Sim, mim... depois do Benfica não há o- mais nada.
Para mim é o, melhor, No- é o no maior mundo. e o melhor clube em Portugal. No mundo. E da Europa, como é óbvio, é um dos maiores, mas claro que se tivesse jogado num clube ainda maior do que o Benfica, ou melhor, com mais repercussão a nível internacional, poderia ter sido uma carreira diferente. Mas No que toca ao futebol profissional português, sentes que te faltou algo? Ficou algo por fazer? Imagina que terminavas hoje a carreira. não, terminava com um sentimento muito bom e muito positivo daquilo que foi. Lá está, como disse Com o orgulho? Rui, com muito orgulho. Acima de tudo porque tentei ser sempre eu próprio e sempre dar o máximo por todos os clubes e por todas as equipas que eu passei. E depois porque acho que conquistei a nível individual e a nível coletivo coisas também muito bonitas. Tenho aqui, se calhar, uma ressalva em relação à Seleção Nacional porque gostava ter sido mais importante, porque estava num momento muito bom, mas sem ressentimentos e muito feliz daquilo que conquistei até agora. Mas ainda há pouco falava aqui das carreiras que podem ser curtas, como é óbvio a carreira de um ator, e pegámos aqui em dois maravilhosos exemplos, o Rui de Carvalho e a Eunice Munhoz. No entanto, começaste numa série juvenil, que são Os Morangos com Açúcar, e sabes perfeitamente, também escusas de ser humilde e modesto como o Pizzi, que nem todos os que participaram no elenco das mais de 15 temporadas, não sei, Sim. de Nem imensas sei temporadas quantas que os foram. morangos tiveram, não chegaram tão longe como tu chegaste, e isso vê-se muito em séries mais juvenis. Sabem qual é o projeto que pode vir a seguir, o clube, se vai existir uma renovação ou não. No teu caso, um projeto, acabaste de dizer, tinhas para aí 3 telenovelas em que só estava previsto gravar os 40 episódios, acabaste por gravar mais, felizmente. No entanto, como é que lidas com o facto de ser, como é que eu digo, não é que seja um mundo instável, mas às vezes Mas acaba por ser, não é? Podemos utilizar mesmo esta palavra, se calhar. Este mundo de ser ator é um mundo muito, muito instável. Nós acabamos um projeto e nem sempre já temos um projeto Em a mãos. seguir. Houve um ano que não tive trabalho, que foi o ano do Covid. Mas Foi- todo esse mundo sofreu muito. Não... Sim, o 2020 é um Mundo ano do atípico, é o entretenimento. único ano que eu não trabalho mesmo. Não trabalhei. Mas sim, é uma luta constante para sair de um projeto, ir para outro. E depois é engraçado, passamos períodos sem qualquer tipo de proposta e de repente, quando começamos a trabalhar, aparecem mais propostas. Mas sentes que é porque te veem nesse novo projeto e Eu acho que eu às posso vezes é os utilizar aqui um momentos. termo Às depreciativo, vezes- mas lembram-se, olha, o Não, Rui, eu acho, é uma boa eu acho aposta. que às vezes é os momentos. Pode acontecer isso que estás a dizer, mas também pode ser o momento, de repente arrancam muitos projetos, ou porque a RTP está a fazer mais séries, ou sair os subsídios do ICA, ou isto também do teatro também funciona por temporadas. Claro que no verão não há, depois em setembro volta a haver, depois há a temporada ali de março, abril, ou seja, isto tem fases e quando arranca os projetos arrancam mais ou menos ao mesmo tempo. Na televisão também há essas Sim, fases. também há essas fases. Por isso é que há a reentrée de setembro e há a reentrée de março, se não estou em erro. São Então as tu duas que sempre tentaste ter um projeto para fazer a seguir. Por exemplo, agora tens 2 em mãos, 2 muito grandes. A Lua Vermelha já terminei. Já terminaste? Sim, terminei o ano passado e estou com o Jantar de Idiotas. Vou tentar aproveitar porque não é fácil estar a fazer teatro e depois também estar a fazer outros projetos ao mesmo tempo. Mas fizeste isso. Fiz. Como é que andavas nessa altura? Cansado. Claro. Muito cansado. Tinhas Ainda por cima, a folgas? ainda por cima, não. De segunda à sexta gravávamos a série e eu de quinta a domingo tinha a peça de teatro. E na Lua Vermelha, como é uma série de vampiros, gravávamos noites. Depois tinha que peça de teatro também à noite. Também é à durante a noite. semana. Exato. E como é que lidavas com isto? Sempre soubeste que ias ter um projeto a seguir para fazer, ou já tiveste que lidar com este receio e esta incerteza? Não, já tive, sim. Nunca é fácil, sobretudo a partir do momento em que nós constituímos família, as mudanças dos filhos, a mudança de escola. O Afonso, o mais velho, começou o primeiro ano em Abu Dhabi, fez o segundo ano no Porto, o terceiro no Chipre e agora o quarto em Lisboa. Alguma vez sentiste peso na consciência por teres de tomar uma decisão que sabias que era drástica para a tua família, apesar de se calhar a longo prazo era o melhor, mas que naquele momento te custou a tomar? Não, acho que não, porque acima de tudo as decisões que eu tomei a nível profissional foi sempre em prol da minha família, para dar melhores condições à minha família. Claro que depois tem o outro lado, que é as adaptações que nem sempre são fáceis, mas nesse momento em Abu Dhabi tivemos a sorte
de ter connosco a família do Adriano Silva, e os miúdos ajudaram muito os meus filhos, porque eles já estavam lá desde o ano anterior, por isso foram uma ajuda enorme para eles e para nós também, como é óbvio. São experiências que eles se calhar não tenho a certeza que vão levar para a vida, porque cresceram muito, também fê-los crescer enquanto pessoa, mas nós como pais temos sempre aquele receio que isto deixe marcas a longo prazo, mas acredito que não, que eles são dois meninos que se portam muito bem. Tu também escolheste países fáceis a seguir a Portugal, foi Turquia, Emirados, Chipre, super fáceis de adaptação. Sim, Exato. difíceis, mas pronto. Eu estive lá em casa nessa tarde, que foi quando tomaram a decisão de ir, e ele tinha que ir um dia a seguir de manhã, não era? Estava um ambiente naquela casa, estava um ambiente Como? triste, estava pesado, porque para já ele saía, era a segunda vez que tu foste para a Turquia, voltou ao Benfica, fez a pré-época com o Roger Schmidt, Depois para os Emirados. e depois foi para os Emirados. E eu estive lá nesse dia, já não sei porque fui lá à casa, que fui-me despedir, e estava um ambiente mesmo pesado, mas pesado de triste, em toda a gente. É difícil sair de Ele estava a olhar para os Portugal. papéis. Eu lembro-me que tu tinhas uns papéis à frente para assinar por causa da embaixada, não era? Sim. Qualquer coisa. E a cara dele a olhar para os papéis. Não, que é sempre complicado, são mudanças de Portugal para os Emirados. E não é umas férias, não é? Como é que lidam as vossas companheiras, no teu caso a tua mulher, Rui, a tua namorada, como é que lidam com estes pormenores da vossa vida, que acabam por ser pormenores muito grandes? O facto de, Rui, não tiveste um dia de folga durante meses. Mas a Marinas também trabalha muito. Também trabalha muito. E Como ela também trabalha no mundo da realizadora. televisão, por isso ela percebe Como mais que realizadora ninguém. também trabalha muito, percebe melhor do que ninguém. Também tens uma Maria? Sim. E a tua Maria tem de fazer as malas do dia para a Sim, noite para mudar. não, para eu o já, lado lhe do disse, mundo. eu já lhe disse muitas vezes a ela que ela é uma grande campeã, faz sempre questão, e não poderia ser de outra maneira, acompanhar-me desde o primeiro até ao último momento que seja a minha carreira. Tenho que lhe agradecer e muito. Rui, a tua Maria, neste Minha caso, Maria. também Sim, compreende e é a o minha teu maior apoio. fã. E é a tua Ela maior fã, que bonito. É incrível, porque ela ajuda-me bastante e a tomar decisões. Eu confesso que às vezes não sou o melhor decisor de mim próprio, mas tenho lá a Maria Inês para me indicar o caminho, e acho que nisso ela tem sido fundamental em ajudar-me a tomar boas decisões, a olhar para as coisas de uma forma diferente, e estou-lhe eternamente grato porque realmente fez de mim uma pessoa melhor. A coisa mais importante que temos na nossa vida é a pessoa que temos ao nosso lado. Isso é e verdade. isso, quando acertamos, não se pode mudar. E atenção, também temos que dar às nossas Marias este lado, não pode ser só elas a darem-nos. Nós também fazemos questão de retribuir. Se estamos com aquela pessoa, se gostamos daquela pessoa, temos que dar o melhor de nós, temos que dar amor, carinho. Se olhar para a Maria Inês e a vir um bocadinho mais em baixo, puxá-la para cima, incentivá-la, partilhar momentos a dois como És o romântico. e é estar sempre lá. Acho que é isso. Vocês sentem que atualmente depositaram mais expectativas em vocês, isto devido à vossa carreira de muitos anos e também com a experiência que foram adquirindo, se agora nesses projetos sentem que as pessoas esperam mais de vocês? Sim, eu acho que esperam sempre também no meu caso, devido ao passado recente que eu tive, a expectativa está sempre muito elevada. Mas isto acho que faz parte do nosso dia-a-dia. Se fizeste coisas boas ou muito boas anteriormente, a expectativa tem que ser muito elevada em relação a ti. Lá está. Temos que controlar e que saber o momento em que estamos e a situação em que estamos, para, se as coisas não correrem tão bem como nós esperávamos ou como as pessoas esperariam, é continuar a ir à luta, e certamente as coisas vão melhorando a cada dia se tu continuas a trabalhar no máximo. No meu caso, deve estar a referir à Lua Vermelha, Claro. já que voltei lá. Percebo a pergunta, mas eu fiz questão de dizer em todas as entrevistas que tive de promoção ao projeto que eu já não era o foco, eu era apenas a transição de um projeto para o outro, para passar o testemunho à nova geração de atores, e eu fiz questão de dizer isso. Portanto, percebo que pudesse causar alguma expectativa, mas eu acho que consegui fazer esse trabalho em toda a promoção que houve do projeto. Acho que consegui fazer isso bem, portanto tirei logo esse peso de cima de mim. De cima. E agora voltemos ao início. Pizzi, és natural de Bragança, sempre jogaste futebol, deves ter começado com o futebol de rua, com amigos certamente, mas depois só aos 19, 20 anos, correto, é que chegaste aos patamares profissionais. Como é que chegaste lá? A jogar à bola. A fazer gols. Foi um
um percurso interessante porque não foi um percurso normal para o que há hoje em dia, digamos assim, porque normalmente os miúdos que têm mais qualidade, ou os jogadores que têm mais qualidade, vão para as equipas grandes, como é o Benfica, o Sporting, o Porto, o Braga, o Vitória de Guimarães. Quando dizes que vão, é logo na... Sim, mais cedo do que academia. aquilo que eu fui. Os miúdos agora Fazem vão lá com formação. 10, 11, 12, 13. Eu fui com 17 anos para o Braga só. E nesse momento havia dúvida em mim e na minha família, nos meus pais, se o objetivo era ser jogador ou não. E aí nessa altura eu também entrei na faculdade. Ou seja, ficou ali... Não sabia bem se eu queria apostar, ser jogador profissional de futebol, mas essa havia podia o não receio, ser havia o receio, isto pode não dar. Exato. Vais continuar a estudar, vais continuar a fazer o teu percurso. A opção mais correta é sempre a escola, não é? A mais segura, pelo menos, a mais segura. Destes jogadores todos profissionais que nós vemos e aqueles que têm muito sucesso, a taxa dos que têm mesmo muito sucesso é muito pequenina, por isso eu acho que o mais importante é a escola e depois aí vemos se realmente houver jeito, houver oportunidades das coisas se darem e avançar. Mas no meu caso, continuei a estudar. Depois, quando cheguei ao Braga, impus-me, as coisas correram realmente muito bem e depois foi um processo, foi o dia-a-dia, foi muito trabalho, sorte, oportunidades e as coisas começaram a surgir e comecei a crescer no mundo do futebol. Rui, já tu vens do Alentejo, um bocadinho mais a sul do Comecei no Clube que, de Teatro da escola, de do que Arrons. Bragança. Pensei que ias dizer que começaste no clube lá do Alentejo de futebol, já me estavas a assustar. Não. Não, comecei no Clube de Teatro. Então o teu sonho também sempre esteve ligado à representação? Sempre soubeste que querias ser ator? Não, eu queria ser ciclista. Pois. Continua a fazer, o ciclismo faz Sim, ainda faz parte da minha vida, tua vai fazer sempre parte da minha vida. Mas sim, sempre gostei muito de teatro e de cinema e de novelas, via muita novela brasileira na altura, dos anos 90. Clube de Teatro, fiz 2 peças em Arrons. No secundário tentei ir para o Clube de Teatro, não me deixaram em Porto Alegre. Não te deixaram quem? Já não me lembro porquê. Provavelmente fiz um casinho e foi mal. Não te deixaram, mas também foi não estava mesmo no muito nesse teatro. foco. Eu na altura estava muito focado também em ser ciclista e treinava todos os dias. Era muito difícil conciliar tudo. Só quando vim para Lisboa estudar cinema, porque eu inicialmente comecei a estudar para ser realizador, é que me dediquei totalmente a esta área da ficção. Mas como é que se faz essa transição do ciclismo para a representação? Tive uma mononucleose. Eles no futebol têm todos uma lesão nos joelhos. É sempre o joelho que impede ali de serem grandes Os que não jogadores. foram jogadores de futebol tiveram uma lesão nos joelhos. Eu tive uma mononucleose, que é chamada a doença do beijinho. Tive 3 meses muito, muito mal. E então foi quando decidi fazer uma pausa também no ciclismo, no BTT. Eu na altura já tinha um contrato assinado com uma equipa. Íamos fazer algumas provas da Taça do Mundo na Europa. Era assim um bom projeto. Tive de deixar isso tudo de lado. Vim estudar cinema. Acabei nos Morangos com Açúcar. Uma longa história, mas basicamente foi isso. Eu comecei a fazer muita figuração para estar presente nos platôs, porque queria ver como é que as coisas se faziam ao vivo. E houve um dia que me perguntaram: queres fazer umas falas? E comecei a fazer figuração especial. Fui aos Morangos, fiz uma, chamaram-me para um casting, fiquei, mas ainda fiz muita formação pelo caminho. Vocês chegaram muito novos às vossas profissões de agora. Como é que foi a adaptação? Por exemplo, tu sais da escola para ir para um set de gravação, sais de Bragança para ir para Braga a jogar, disseste há pouco, com craques, não é? Como é que foi essa adaptação? Eu quando fui para Braga tive por acaso a sorte de irem mais 2 amigos meus de Bragança que também foram para lá, de idades mais jovens, são 2 anos mais novos do que eu, e também foram para o Braga, ou seja, eu vivia com eles. A adaptação acabou por ser um bocadinho mais fácil porque tinha pessoas da minha cidade e amigos, mas é sempre uma adaptação complicada porque era a primeira vez que saía de casa dos meus pais, mas acabou por ser uma adaptação tranquila. Primeiro as pessoas do Sporting Clube Braga foram espetaculares comigo nesse aspecto. Tive um treinador que me ajudou bastante, que foi um dos meus pais no futebol naquele momento. E pronto, foi António Caldas, que foi ele que me levou para lá, que ele viu-me num torneio internacional e acabou por correr tudo bem. O Rui, e a adaptação a Lisboa? Foi difícil porque a faculdade não era propriamente barata, tinha que ajudar os meus pais, então fazia um part-time no Pingo Doce, na fruta, e durante 6 meses foi duro, porque estudava e tinha que estar naquele part-time. Depois, no meio disso tudo, surgiu a oportunidade dos Morangos com Açúcar. Eu tive a sorte de, antes de irmos para os Morangos, éramos obrigados a fazer uma formação de 3 meses, já não era chegar ali
e vão. Considerei isso também um investimento. Mesmo que eu acabasse por não ficar no elenco, para a minha profissão de realizador ou whatever. Eu queria ser realizador, mas às vezes podia ficar só por ser câmara ou produtor, não sei. Ou seja, mais um imaginavas-te atrás das câmaras, não à frente. Sim. Curioso. Vocês utilizaram aqui os dois a palavra sorte. Sentem que tiveram sorte? Não foi só talento? Eu acho que tem que haver sempre um bocadinho de sorte e, sobretudo, também haver oportunidades. Porque, por exemplo, no meu caso, sendo eu de Bragança, as oportunidades eram muito escassas mesmo. Eu, se calhar, tive a sorte de, nesse torneio internacional, ter feito um grande torneio, porque se eu não tivesse feito isso, se calhar eu não teria ido para o Braga e não teria, se calhar, tido a carreira que tive. Eu acho que basicamente é oportunidade, com sorte, e muito trabalho e também tu, quando tiveres as oportunidades, saber agarrá-las da melhor maneira possível. E vocês os dois agarraram? Olha, e eu no meu caso foi o dia que fui fazer a figuração especial aos Morangos com Açúcar. Tive a sorte do coordenador de projeto nesse dia estar a realizar, porque não é normal um coordenador de projeto realizar, porque ele fica mais a coordenar todo o projeto em si. Naquele dia o Hugo de Sousa estava a realizar, a substituir, se não me engano, o Jorge Cardoso, e eu fiz uma cena com o Pedro Queira, era uma cena de figuração especial na série 4, e ele gostou e mandou pelo Tolkien, mandou pedir ao centro de realização para eu passar na produção, para deixar os meus contactos que me iam chamar. Imagina a sensação de quando são Portanto, chamados. É sorte, às vezes é preciso sorte. Sim, eu acho que faz sorte. parte. Faz parte. Eu não consigo medir aqui a percentagem de sorte, de trabalho e das oportunidades, mas acho que tem que haver aqui uma mistura de tudo para as coisas Às correrem. vezes o universo conspira a nosso favor. Alguns dos meus companheiros no Bragança se calhar também tinham qualidade para chegar ao Braga e para se poderem afirmar no Para Braga. vingar. Naquele momento fui eu que tive a sorte de jogar bem e de fazer golos e de blá blá blá, e as coisas acabaram por acontecer. Mas se calhar se fosse outro torneio, se calhar outro jogador tinha estado melhor do que eu e se calhar ia esse e não ia eu. Comecei este episódio a dizer que começaste nos Morangos com Açúcar numa altura explosiva desta série. Como é que se lida com esta exposição mediática tão jovem? Não sei, é muito estranho. É porque tu passas do anonimato de repente para uma fama total. A mim aconteceu-me ter um género de uma manifestação à porta de casa. Uma manifestação. Eu vivia na Damaia com os meus primos ainda. É para sair dos morangos, é para ir embora, para mandar embora. Para me mandarem embora. Como e assim? tinha tipo, sei lá, mães, avós, os miúdos todos, sei lá, pai 20 ou 30, porque havia ali uma escola ao lado, descobriram onde eu morava e estava lá, ó Bruno, que era o nome da minha personagem, ó Bruno, e quase que fui à janela, tipo assim, tipo Papa. ou tipo o rei, fazer assim. Acenar. É o gesto que o Rui está a fazer. O Rui está aqui a acenar, só te queriam ver. Foi muito estranho. As redes sociais são muito boas por um lado, mas por outro lado vieram trazer muito hate gratuito. É muito fácil qualquer pessoa escrever num teclado. E eu, quando comecei, isso não existia. Alguns anos atrás não sofríamos disso, mas as redes sociais vieram a colocar o hate numa dimensão que é inexplicável. Tentei sempre deixar isso à margem, dar a melhor resposta possível no meu trabalho, que era dentro do campo, e depois os haters que falam, não é? Sim, mas hoje em dia o Twitter, o X, aquilo é 90% ou 95% ódio puro. Aquilo. As pessoas vão lá quase como vão para um estádio. Descarregam as frustrações. É ali um 50-50, é amor-ódio. Se fizeres uma coisa muito bem, aí é corações, é flores e purpurinas. E também se fizeres uma coisa muito mal, tens de desativar comentários, a caixa de mensagens. Desativas? Eu nunca fiz isso, mas conheces já quem? Com colegas meus, por acaso não sei se já fizeste ou não. Sim, eu já fiz. Já desativaste comentários? Sim, mas basicamente só para não gerar ainda mais. Sim, não escalar para outras dimensões. Não era porque a mim pessoalmente que afeta. me afetasse demasiado. Depois os comentários vai lá alguém defender. E depois estão lá os outros, já estão discussões. Já um chat dentro dos comentários. Vocês leem os comentários, leem as críticas, sabem que o vosso nome surge. Vocês vão procurar, vão ler? Eu não.
Nunca via, em minha casa não se poderia ver também, não se alguém quisesse ver no espaço privado. Havia dessa algum pessoa. canal que não ligavas de propósito ou que não passavas Não por ele de havia, propósito? não havia canais específicos, ou seja, eu que estivesse a falar de futebol, nem estou a falar Geral. que fosse a falar de mim ou que fosse a falar do Benfica naquele momento. De futebol, não. Jogos de futebol, o que é que seja, isso assim, mas os canais a falar diretamente sobre o que se passou no jogo, ou o que aconteceu, ou polémicas, ou isso. Estou completamente fora disso, porque... Eu que não sou jogador de futebol, não vejo. Eu acho que esse tipo de debate não contribui a nada para o futebol. Nada. Não, para melhorar o futebol não contribui, mas contribui para entreter as pessoas que se calhar que é o objetivo em casa. Não é? Está bem, mas há Acho que é mais maneiras e isso. maneiras de entreter as pessoas. É o Não que é, precisa de isso. ser. Vai haver sempre maneiras boas, outras maneiras más, mas isso faz parte da comunicação e do que as pessoas praticam na comunicação. Isso aí uma pessoa não pode controlar. O que tu podes controlar é ver ou não ver. Vamos agora passar para uma dinâmica. Tenho aqui duas planeadas com vocês. Primeiro, acredito que como amigos têm muitas histórias para partilhar, mas em vez de vos pedir a vocês para contarem uma, pedi aqui a um amigo que vocês têm em comum para partilhar uma história que tem convosco. A geneira. Ele não me conta a história toda, conta uma parte. Acho que vocês vão ter de a terminar. Isto passou-se mais ou menos no ano 2007, por aí, quando tínhamos 17 anos, tínhamos um torneio que se chamava Copa Galécia, Conseguem ouvir que bem? era por grupos e cada grupo tinha 3 equipas. Quem ficasse em primeiro ia à fase final. E o nosso grupo era Lugo, Braga e Bragança. Nós jogávamos no Bragança. Cada uma destas equipas fazia uma fase na sua cidade. E a última fase foi em Lugo. Nós fomos jogar a Lugo e havia jogos entre 3, entre Braga, Lugo e Bragança. Já se está a rir? Se o Braga tinha perdido com o Lugo, se nós ganhássemos ao Lugo, no dia seguinte íamos jogar contra o Braga, contra a Associação de Futebol de Braga, mas já só para cumprir calendário. E então, durante o Ele jogo, demora tivemos muito sempre tempo a contar empatados, esta 0-0, e já no fim, uma bola do nosso médio para o Pizzi, Isola o Pizzi, e o Pizzi manda uma grande trivelada lá para dentro. Estávamos a jogar com -1, sofremos bastante, mas ganhamos o jogo. Estavam lá os jogadores do Braga a torcer que o Lugo ganhasse para poderem discutir connosco no dia seguinte, e o Pizzi foi lá festejar para o pé deles. Foi um momento bonito. Foi um momento estávamos bonito. todos contentes, ganhamos o jogo, no dia seguinte íamos só cumprir calendário, já tínhamos a fase final assegurada, e estávamos a festejar, todos contentes, e por baixo dos nossos quartos estava a haver um casamento. E começamos lá a falar com os convidados do casamento, a dizer que éramos portugueses, jogadores de futebol e não sei quê, e houve um dos convidados, que já devia estar assim meio tocado, e que nos convidou a ir lá ao casamento. Então fui eu, o Pizzi e mais um guarda-redes que também jogava na nossa equipa, equipados com o fato de treino do Bragança, que nós nem tínhamos mais roupa, fomos equipados com o fato de treino para o meio do casamento. Passado meia hora, já estávamos lá na mesa com a noiva e com o noivo a servirem-nos, tipo como se fôssemos autênticos convidados do casamento. Na altura também éramos novos, sei lá, com whisky e cola ficávamos logo bêbados, e estava tudo a correr bem, a festejarmos, apesar de termos jogo de manhã no dia seguinte, quando acontece um momento inesperado. Fomos apanhados pelos nossos treinadores. E pronto, e o resto que continua o Pizzi. Estou muito curioso para saber essa história. Bem, basicamente vocês invadiram um casamento. Nós fomos convidados, às vezes convidam para sair, nós fomos convidados a entrar. Muito bem. Não, Fato de treino. foi um bom momento. Não tinham outra roupa? Nós não tínhamos outra roupa, estávamos em estágio, entramos no casamento, estivemos lá a divertir-nos um bocado e de repente, pronto, apareceu o nosso treinador. O nosso não, eram 2 ou 3, já não estou, acho que eram 2, e pronto, como é óbvio. Mandaram-nos embora, puseram-nos de castigo, entramos só depois do jogo e pronto, e os outros jogadores até nos perguntaram o que é que se tinha passado e não sei o quê, e pronto, e nós lá tivemos a contar a nossa aventura. Tu lembras-te mais ou menos do sermão que levaram? Ficaram muito chateados porque primeiro nós éramos os capitães de equipa, para começar. Tu e o Ice? Sim, éramos os melhores jogadores, né? Éramos os jogadores que faziam mais a diferença. Pronto, tínhamos acabado de ganhar nesse dia, mas pronto, não valia Não, tudo festejar. para... Também é preciso azar. É preciso... Não, mas aquilo deve ter sido alguém do hotel ou qualquer coisa que foram dizer que nós estávamos num casamento equipados à Bragança e pronto. Ficamos de castigo. Agora vamos aqui mostrar outra história, uma que inclui vocês os dois, também da mesma pessoa. Então, há uns 2 anos, o então mais ou menos, fomos a um batizado de um amigo nosso em comum em São Domingos de Rana. O pai
rapaz que ia ter o batizado, mandou-nos estar lá às 10, mas o batizado só era às 11h30. Para aí tivemos lá muito tempo à espera. Nós até pensávamos que nos tínhamos enganado na igreja porque não estava lá ninguém e nunca mais começava. Começou logo mal, ficamos aí esse tempo todo à espera. Depois, para completar o correr mal do batizado, os comes e bebes eram em Via Longa. Tivemos que ir toda a gente de São Domingos de Rana até Via Longa. Mas pronto, ok, fez-se. Quando chegamos a Via Longa, estava um calor insuportável. Nunca mais nos deixavam entrar para comer. Estávamos todos cheios de fome, cheios de sede, cheios de calor. Estava mesmo insuportável. Viemos saber que o motivo dessa demora foi porque o pai do miúdo que se ia batizar achou que estava muito transpirado e então foi de Via Longa até São Domingos de Rana, na Sintra, que é onde ele mora, só para ir buscar uma camisa, e voltou e ficaram lá os convidados todos à espera. Entretanto, estava tudo a correr mal, muito tempo de espera, muito calor, muita fome, toda a gente já sem paciência, mas lá chegou e deixaram-nos entrar. A cereja no topo do bolo chega quando nós íamos entrar, pronto, para nos sentar, e fomos ver os nomes das mesas e quem é que pertencia à mesa para nos sentarmos. Vou pôr na pausa porque vocês já estão a rir. Não, é que Vocês já sabem o que é que dia é vem. muito longo. Esse dia é muito longo, há muita história nesse dia. Eu não estava a contar todos os nomes da mesa, já sei. Eu já nem lembrava disso dos nomes. Isto é a minha cabeça, meu Deus. E algo de inédito apareceu quando fomos ver esses nomes e as mesas. Para aí, ele parou a história aí. Ele parou tu para vocês continuares. continuarem a história. O que é que aconteceu? Nós Que não nomes vamos é que nós vocês não vamos viram? continuar isso, nós não Rui, podemos. assinaste um contrato nós não, antes de estar nós aqui. não podemos contar Se essa vires para história aqui. da troca de nomes. Não precisamos de saber nomes. Para já o Sr. Ice fazia anos mais ou menos nessa Deixa-me só altura. dizer uma coisa: o Ice é amigo dos dois, é amigo do Sim. Pizzi de Bragança e já aqui em Lisboa ficou amigo do Rui, por isso é uma pessoa aqui que vocês têm em Sim, comum. e a primeira vez que passámos uma passagem de anos juntos, ele também estava em tua casa. Isso é uma história muito longa. Primeiro porque ele faz anos mais ou menos nessa altura e uma festa de aniversário que era um dia durou uma semana. E acabámos os festejos na noite antes do batizado. Nós chegámos ao batizado. Ressaca. Não era de ressaca, era a primeira coisa. Eu lembro de tu olhares para nós e vocês estão um bocadinho atropelados. Tínhamos estado nos Santos de Campo de Ourique até às tantas. Depois foi ele enganou toda a gente Com o horário. Disse 1 hora e era 1 hora depois. Era quê? Para não haver atrasos? Certeza. Mas ele conseguiu se atrasar. O próprio atrasou-se. O pai da criança atrasou-se. Depois lá fomos para Via Longa, que era bastante longe dali. Ele demorou quase 3 horas a ir buscar uma camisa. Depois, quando dissemos para tirar uma foto, lembras-te? Havia lá a réplica dele e do filho, que era para a malta ir tirar fotos. Lembras-te? O cartão para te chorar a rir. Não te lembras? Depois foi essa troca de nomes. Que troca de nomes? Não foi connosco, portanto eu acho que não vale a pena. Não, era basicamente um amigo nosso que ele trocou o nome da namorada para uma antiga, certo? Estava lá o nome dele e em baixo o nome da ex-namorada dele. Como é que ele não viu isso, ou ela? Vocês fizeram com que eles não vissem na altura? ok. Sim. Nós estamos, Não, é aquela mesa ali, vai, bora, é nossa aquela mesa ali. ali. Exato. Então nem sequer foram... Ela ficaria chateada? Mas este dia... Provavelmente sim. Este dia continua. Almoçámos lá no batizado, então havia uma festa lá em casa, fomos dali para a festa, fizemos lá os Santos Populares, ainda acabámos de fazer os Santos, e ele nunca tinha tido a experiência de ir aos Santos. Nunca tinhas? Nunca. Não. Então Foi decidiram ir 23. nessa noite. Essa noite era a Sim, noite indicada fomos. para irem aos Santos, Olha, realmente. começou logo assim, tens a certeza que queres ir? Olha que aquilo, tu não vais conseguir estar pesado. vamos lá à Vila Aberta, vocês não estão sempre a dizer que aquilo é fixe. Epá, é fixe, mas eu não sei se é o sítio ideal para tu ires. Não, quero ir. Então, ok, vamos. Só que começa logo, vou trocar de roupa. E nós, vai trocar de roupa? Mas estava bom para ir para os Santos, vê logo toda prumadinha, cera no cabelo. Não sabia para onde ia. Não. Pizzi, tens a certeza que queres ir para os Santos assim? Não, vou. Pronto, ok. Lá fomos para os Santos, chegámos à Vila Aberta, claro que é impossível dele estar lá. A sorte é que estava a polícia de intervenção, era um grupo grande. A sorte é que estava a polícia de intervenção. Foi necessário chamar a polícia de intervenção. Um deles era de Bragança, reconheceu. Pá, e acabaram por fazer ali um género de um cordão. Olha, posso ir volta. contigo aos Santos deste ano? Foi os Santos mais descansado que eu tive. Claro. Se bem que tínhamos que ir buscar cervejas para o menino, não podia sair dali, então íamos buscar, porque ele não bebe. Assim vale a pena. Mas naquela noite deu uma cervejinha. Sim, pronto. Estava calor, bebeu, mas ele não Uma. bebe. Normalmente ele não bebe.
pouco. E então foi uns Santos tranquilo, mas ele realmente percebeu que não pode ter uns Santos normal. Não podes ter uns normais, Santos, Santos e eventos deste género descansado, nunca estás. Eu queria era ver como é que aquilo era, não é? Como nunca tinha ido, queria experienciar como é que era, deles a falar, não, aquilo é espetáculo, aquilo era espetacular. Olha, foi uma diversão totalmente diferente. A primeira, a única e a última. Apesar da tua experiência não ser como a de um comum mortal, gostaste dos Santos? Não, gostei porque é uma experiência totalmente diferente do que aquilo que eu estou habituado, como é óbvio, e foi bom para saber como é que aquilo é. E a tua mulher também gostou? Sim, também gostou. tinha sido a primeira vez? Não, eu acho que ela já tinha ido antes. Já certo? tinha ido. Com a tua mulher quase todos os anos vai lá um dia. Sim, ela vai lá picar o pontinho. Vai lá. Mas é complicado ir, agora se calhar pode ser um bocadinho mais fácil, mas mesmo assim faz parte, é aquilo que eu dizia. Mas depois fizemos uns Santos lá em casa. Esses são mais descansados. Com o torneio de tecbol que nós ganhámos. E ele aí bebeu só uma cerveja? Duas. Não, nem bebeu. Duas e meia. Depois acabámos a jogar, já não lembro. Código secreto. Nós, quando jantamos, costumamos sempre, depois de jantar, jogar um jogo. Quem é o mais competitivo dos dois, já agora? Depende das situações, não? Sim. Nesse tipo de jogos? Eu sinceramente nesse tipo de jogos estou... Estás-te a lixar? Não é estou-me a lixar, quero ganhar. És competitivo à mesma? Não, sou competitivo, mas não é aquele de ficar chateado ou não sei. Se for no futebol é totalmente diferente. E num FIFA? No FIFA é capaz de ser ele, não? Também parte cadeiras no FIFA? Já parti, já. Claro. Eu nunca parti nada, por isso sou mais... Também só parti um comando e jurei para nunca mais. Um comando? Porque depois o comando é caro. A PlayStation não dá. Dá, mas se souber que andas a partir também não é. Não vou lá pedir um comando. Terminamos a parceria, se souberem que andas a partir comandos. A jogar FIFA tivemos momentos muito tensos. Principalmente nos torneios, porque os torneios que nós fazíamos na altura do Covid, os que ficassem em primeiro tinham que dar 2 castigos aos 2 últimos. Qual foi o pior castigo que já tiveram de dar nesse jogo? Epá! Eu tive um que nunca cumpri, acho que foi aí que acabou o torneio. Qual foi? Estou todo maluco. Eu tinha que ir para a janela. Tinha que gravar, tinha que meter a gravar, tinha que ir para a janela, tinha que pôr aos gritos, tinha que me pôr a dizer que estava maluco e que o Covid me estava a deixar maluco e que me queria se suicidar. Mas esse vídeo era para... que horror! Esse vídeo era para publicar? Não, é só um grupo do WhatsApp. Era só entre nós. Era só entre nós. Então, e não gravaste? Era mais por causa dali das pessoas da volta dele, do apartamento dele. Na altura os teus vizinhos. Aquilo ainda por cima tinha tempo, eram 5 minutos naquilo. E ainda por cima tens um canal televisivo, tinhas? Ao lado da tua casa, era muito fácil. Nem precisavam de sair de lá para começar a filmar. Em Benfica, já agora. Fizemos vários, muitas giros. Tivemos um amigo que se vestiu de mulher e dançou a Beyoncé, não foi? Dançou... Era engraçado também para passarmos o tempo. Estávamos todos em casa, né, sem fazer nada. Eram serões bem passados. E também foi uma altura em que as pessoas estavam, se calhar, aproximaram-se mais. Sim. Vamos passar à próxima história. Pedi também aqui a uma pessoa que faz é muito próxima de ti nos projetos em que estás. Não é preciso ser mais três aí, só com o saber relatos de ataques de riso no set de gravação, coisa que eu não tenho para contar. Há falta de melhores histórias, porque a memória já me falha, já lá vão 16 anos desde a primeira temporada, que foi quando trabalhámos mais intensamente juntos. Eu vou ter de contar uma história que deixa o Rui talvez numa posição um bocadinho desconfortável, mas é que não me lembro de absolutamente mais nada que seja caricato. O Pizzi disse já foste. E então, essa história é basicamente um dia na Serra de Sintra, estávamos a gravar e tínhamos no plano uma cena íntima, uma cena de beijo. Era este o nível de intimidade. Tínhamos uma cena de beijo, da Afonso e Isabel. Entretanto, havia alguém nesse set de gravação da equipa técnica que não estava nada contente, não estava confortável com a cena de beijo entre mim e o Rui Porto Nunes. Eu também não estava propriamente confortável, mas não tinha dito nada ao Rui. E houve quem fosse explicar ao Rui porque é que essa pessoa estava desconfortável. E se calhar agora vou deixar o Rui finalizar a história. E pronto, é isso. Um grande beijinho para o meu colega Mafalda Jurássico, Rui Porto Nunes, que eu adoro. Colega Jurássico. Tenho aqui guardadinho no meu coração. Colega Jurássico. A Mafalda foi muito querida e a Mafalda depois mandou-me mensagem a dizer assim: queres spoiler? E eu, sim, por favor. Então eu já sei aqui o resto da história. Agora quero saber. Eu na Lua Vermelha tenho várias histórias. Uma delas, eu estava doente, fui para o hospital e o médico mandou-me fazer muitos exames. Eu estive lá 5 ou 6 horas a fazer exames e até que ele me chama e diz: olha, eu já fiz muitos exames, eu acho que o que você tem é uma grande constipação, mas estou a olhar para si e está tão branco.
E eu já me podia ter perguntado, isto é maquilhagem. Estive lá a explicar a série de filmes. Tive 6 horas no hospital, fiz análises, radiografias, fiz, sei lá, uma tag, já não sei, fiz uma data de coisas. Não e ele estava preocupado porque eu estava muito branco. A maquilhagem é tão boa. Essa foi uma das Do histórias, mas a elenco história da com a Lua Vermelha. Mafalda. Mas agora queremos saber A esta. história com a Mafalda. Pois é. A Mafalda resolveu ter um namorado, que era câmara, na Lua Vermelha. E eu sabia. E aquela era a primeira cena de beijo depois de eles terem começado a namorar. E quase ninguém sabia que eles namoravam, muito pouca gente, eu sabia. E a cena não estava a funcionar. O realizador foi lá e disse: pá, o que é que se está a passar? Quer dizer, vocês sempre. Foi muito fácil de trabalhar, têm boa química. O que é que hoje se está a passar? Estás com medo, não sei o quê. Estava um clima muito estranho. E o ex-namorado da Mafalda, o grande Ricardo, saiu lá da câmara, chamou-me à parte, teve a ter uma conversa comigo, mas uma conversa de pá, já percebi que sabes, nós namoramos, fica à vontade, podes, pá, faz o teu trabalho, põe a mão, beija, se tiveres que meter língua, mete, não sei o quê. Não acredito. Pá, faz a tua cena, porque o que eu tenho que fazer, eu tenho que dar o plano focado e o que tu tens de fazer é tens que transmitir lá para casa que vocês são um casal apaixonado, façam o que têm de fazer. Pronto, e a seguir fizemos e já correu bem, mas... Foi essa barreira. Precisava de ser ultrapassada, essa conversa precisava de ser tida. Tenso, porque eu sabia que eles namoravam e, sei lá, na altura tinha 21 ou 22 anos e... Não estavas confortável. Não estava muito confortável. O Ricardo deve ter, se não tem 50, tem perto. Ele é muito mais velho do que nós. Ok. Era assim uma... Ai, foi essa história. Essa a história, vamos passar para a próxima. Mas há mais? Há mais uma. Agora esta é sobre o Pizzi. O Ice decidiu enviar duas. Mas a minha ideia era o Ice ia só enviar uma. Pizzi, já agora, com que amigos, ou os primeiros nomes que te vêm à cabeça, é que te ficaram da altura do Benfica? Já vem. Já sabes quem é? André Almeida. Sim. Vamos ouvir? Só podia ser o André Almeida, o Rafa. Vamos. Olá a todos, daqui André Almeida. Estou a passar para mandar um grande abraço ao meu Maneca Pizzi, dizer-lhe que é um dos grandes embaixadores do futebol português, tanto na nossa liga como no estrangeiro. Um jogador sempre com rendimento esportivo muito alto, mas não só isso, também grandes valores como homem e um desportista de eleição por isso mesmo. O violino. Quanto a mim, relembrar aqui um pouco dos tempos de Benfica, em que a gente fazia sempre um mainho no início de cada treino. E gostava que o Pizzi explicasse aqui um bocadinho a história da cara de Pizzi, que ficou denominado desta maneira com a sua expressão cada vez que acontecia algo nesses mesmos meios. Um abraço a todos, divirtam-se. A pergunta é: se fosse só nos treinos que fazes essa cara. O que é a cara de Pizzi? Naqueles tempos, quando há os meinhos, que é um exercício que nós fazemos muito no futebol, que é dois jogadores no meio e jogadores à volta, assim num retângulo, não quer que seja, e só se pode dar um toque até chegares a 20. Se for 20, ficas lá outra vez no meio, ou seja, dobra. E pronto, nós fazemos muitas vezes isso em termos de aquecimento, antes de começar a treinar mesmo a sério. E muitas das vezes o nosso grupo lá no Benfica era muito competitivo, ou seja, ir ali para o meinho era morrer. Ou levavas 20 ou estavas perto de levar 20, porque há muita qualidade, né? Claro. Há jogadores muito bons e aquilo era mesmo muito difícil. Aquilo a bola andava, então eu queria ir as menos vezes possível. Então fazia tudo para não ir. E muitas das vezes tinha culpa. E dizia, não vou, eu não vou, a culpa não é minha, eu não vou. E fazia aquela cara. E se alguém me fizesse um mau passo assim, fazia aquela cara. Aí tu, tipo, e eles dizem que é a cara de nojo porque... Faz lá a cara outra vez, direto para uma câmara. Escolhe uma câmara, para a câmara é que o Pizzi pode olhar para fazer a cara de Pizzi. Eu não sei qual é a cara, é fácil, mas vais tentar. Assim. Qual é a câmara? Eu fazia assim. Esta aqui? Força. Cara de Pizzi. Pronto, cara de Pizzi, está feito. E pronto, e até agora, qualquer coisa que aconteça, que uma pessoa fica assim mais com aquela cara, ele começa logo a dizer, pronto, já está com cara de Pizzi. Bons tempos. Bons tempos. E obrigada também por este bom tempo que vocês proporcionaram esta tarde. Obrigada por terem aceito aqui o convite do Trivela. Obrigada também por terem estado desse lado. Podem ver o episódio completo nas plataformas habituais e também na Liga TV. Até para a semana.